E é justamente, você me deu o gancho para uma das perguntas que eu ia fazer. E a função do bom jornalista também, obviamente, uma das, se não há mais, é informar bem as pessoas. Sim. Juliana, ser uma vice-prefeita de uma cidade para os moldes, pequena, vamos dizer assim, um município de menor magnitude, vamos assim dizer, é menos, digamos assim, é menos complexo ou não necessariamente? Isso é importante falar para as pessoas. Não necessariamente. Porque as pessoas têm essa visão, às vezes. Às vezes, sim. Mas só que não necessariamente. Às vezes eu acho que acaba sendo mais desafiador, porque na cidade pequena todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde você mora, às vezes as pessoas vão lá te procurar na casa, as pessoas estão mais próximas, né? Às vezes numa cidade grande a pessoa nunca nem viu o prefeito, nunca nem viu o vice, até os vereadores, entendeu? Então, até por uma questão logística, né? Então. E aí, por esse contato mais próximo, por todo mundo ser... Porque numa cidade pequena é quase que uma grande família ali, Sim. né? Aí, às vezes, também a gente tem que explicar muita coisa, que às vezes as pessoas acham que é certo, mas não é. De querer, tipo, alguns favores que, assim, a prefeitura não pode fazer. Mas, às vezes, a pessoa acha que pela proximidade você deveria fazer. Então, às vezes nem é da alçada, né? nem é da alçada. Então, saber explicar isso e fazer com que as pessoas entendam e toda essa proximidade, por mais tem o lado, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas esse é um desafio, assim, da cidade pequena que quem mora numa cidade grande não tem, né? Foi até bom você falar isso, uma coisa que penso eu enquanto leigo nessa questão propriamente dita, né? Minha função é enquanto imprensa. Uma vantagem, então, seria, de repente, por ser uma cidade de menor magnitude, pequena, vamos dizer, que você sabe melhor as coisas que estão acontecendo. Sim. Isso é uma vantagem, né? Perto de uma metrópole, né? Perto, porque uma volta que você dá na cidade, você consegue ver os problemas, consegue estar próximo das pessoas também. Que São Paulo denotaria uma equipe e uma gestão muito afiada, muito maior, né? Mas ser uma cidade pequena também tem os seus desafios, não é fácil. Juliana, tem problema falarmos um pouco sobre o MBL? Não, então, vamos lá. Problemas. Como que funcionou a sua aproximação com eles? Eu sempre, antes de estar na política, eu já acompanhava o movimento. E aí, quando eu me candidatei, eu ainda não tinha tanta proximidade, mas acompanhava. Tanto que um amigo meu, ele já fazia a Academia MBL, que a academia tipo uma universidade de formar esses jovens para política. É tipo uma escola de lideranças políticas. E ele já fazia, então ele me ajudou na campanha em 2020. E a partir de quando eu fui eleita, aí eu comecei a me aproximar, tanto que eu lembro que eu comecei meu mandato em janeiro, né, de 2021. Em março eu participei de um evento que teve lá na Câmara em São José do Rio Preto. E aí que foi que eu tive mais contato, que na época era o Arthur Duval, era deputado estadual ainda. O Kim Kataguiri não foi nesse dia, mas a partir daí eu comecei a ter mais contato e aí foi, tanto que deu tudo certo essa união, assim, porque já era algo que eu acompanhava. Então, é bom quando você tá num movimento com pessoas que pensam o mesmo que você, que têm o mesmo objetivo, né, com relação à política. Eu pergunto também, Juliana, porque a gente sabe que, de verdade mesmo, eu sempre deixo os meus ideais políticos à parte da minha profissão, como bem te disse, né? E tento fazer o máximo para mostrar isso na minha postura e intervenção profissional. A gente sabe que o Movimento Brasil Livre, nos últimos tempos, eles optaram por um caminho também um pouco difícil, né? Porque eles bateram de frente com as duas maiores lideranças políticas brasileiras, né? Sim. Então, como que você analisou isso, vendo de fora? Eles terem feito oposição ao Lula e ao Jair Bolsonaro? Se você quiser falar, tá? Não, tá, claro, sem problema algum. E é justamente... Porque eu digo assim, é uma coisa... Independente do que eu achar deles ou não enquanto cidadão, é corajoso. Sim. Inegavelmente corajoso. Sim, entendeu? Com certeza. E impopular. E é isso justamente que eu admiro tanto por essa questão. Você não tá ali dependente de uma figura política. Que muita gente fez isso, tá? O Bolsonaro, na época, estava no auge e tal, e pegou carona com isso. E não é isso que o MBL fez, porque não é isso que o MBL acredita, até porque, se for pensar nessa questão de esquerda-direita, o Bolsonaro nem se enquadraria nessa esfera,
por conta de algumas atitudes que ele cometeu.